Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Gostaria de pedir para você compartilhar a sua Bíblia com quem estiver perto de você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Hebreus 12, de 1 a 3. O tema da nossa mensagem é o mesmo do culto da manhã, entretanto, num novo texto e numa nova perspectiva. Gostaria de deixar com vocês, então, nesta noite. Estamos juntos? Amém? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém? Meus irmãos, queria pensar aqui com vocês, portanto, em algumas atitudes a mais, como vimos hoje pela manhã já, e agora outras atitudes que podem nos ajudar a fazer de 2018 um ano melhor do que foi 2017. Todos nós desejamos que 2018 seja um ano melhor para a gente. Mas vejamos então algumas atitudes que devemos tomar, algumas atitudes que precisamos tomar ao longo deste ano ou no início já deste novo ano, à luz deste texto da Palavra de Deus. Primeiramente, para que o ano novo seja melhor, corra a sua corrida. Corra a sua corrida. Diz o texto: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira aqui não é uma carreira profissional. Não é uma carreira profissional. É uma outra carreira. Deus tem proposto uma carreira para nós, Ele tem planos específicos para nós. Essa carreira aqui representa aquilo que Deus planejou para nós. Então ela é muito mais do que a sua carreira profissional. A sua carreira profissional pode estar dentro de tudo aquilo que Deus preparou, Deus planejou para você. Deus tem então um propósito, uma carreira específica para mim, para você, para cada um de nós. Mas Ele tem planos também que abrangem a todos nós, indistintamente. Planos que alcançam a todos nós. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele procurou destacar alguns desses propósitos. Por exemplo, ele diz que você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para fazer Deus sorrir. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, nós podemos causar tristeza ao coração de Deus. Se você for a Gênesis capítulo 5, você vai encontrar Deus com seu coração extremamente pesado. Quando Ele olha para a humanidade, Ele se angustia por ver a humanidade completamente distante do seu plano original, do seu propósito original. Então Ele chama Noé, o único que trouxe alegria ao coração de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa. Deus, olhando para o homem, só encontrou justiça em Noé. Só encontrou um homem justo, chamado Noé. Porque a humanidade estava completamente corrompida.
completamente corrompida. E a Bíblia diz que isso pesou no coração de Deus. Isso angustiou o coração de Deus. Mas um detalhe muito interessante é que a gente olha assim para Gênesis 5, né? Então, o que entristeceu, os que entristeceram o coração de Deus, melhor dizendo, foram pessoas que não tinham um relacionamento com Deus, que não tinham comunhão com Deus, ok? Mas Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, está falando para uma igreja. Então, isso tem a ver comigo e com você. Porque nós, com as nossas atitudes, podemos também entristecer o coração de Deus. Nós, mesmo como crentes, na condição de crentes, de discípulos de Jesus, de servos do Senhor, podemos entristecer o coração de Deus com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, com uma reação a uma circunstância que tenhamos vivido, que tenhamos presenciado. Você e eu fomos feitos para fazer Deus sorrir. Fomos planejados para agradar a Deus. E o que é que faz Deus sorrir? O que é que alegra o coração de Deus? Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Deus sorri quando confiamos nele completamente, sem reservas. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente, sem colocar condições diante do Senhor. Deus sorri quando o louvamos e damos graças a ele continuamente, em todas as circunstâncias, como aprendemos hoje pela manhã. Deus sorri quando usamos as nossas habilidades para o progresso do seu reino, quando colocamos a capacitação que ele nos deu, que ele colocou em nós para o serviço do reino de Deus. Isso faz Deus sorrir. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, para viver em comunhão com seus irmãos, para experimentar esta realidade de fazer parte da família. E eu quero lembrar a você que fazer parte de uma família é muito mais do que ter um nome escrito num cadastro de membros de uma igreja. Se você está contente apenas com isso, eu sinto muito. Eu lamento muito por você. Porque fazer parte de uma igreja é muito mais do que isso. Fazer parte de uma igreja é efetivamente participar da vida da igreja, da vida da família de Deus, da família do Senhor. E o que Deus quer de você é que você se envolva naquilo que Deus está fazendo. Não é que a igreja está fazendo, nós estamos empenhados naquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Ele está salvando gente. Ele está salvando pessoas. Ele está salvando muitas pessoas. Agora, aqueles que não quiserem se envolver com aquilo que Deus está fazendo, eu lamento muito. Eu lamento muito. De repente vão viver apenas com um cadastro. Não vão passar de um nome numa planilha, de um nome numa lista, e não vão fazer a menor diferença. A menor diferença. Mas Deus tem algo muito mais para você. Ele quer algo muito maior para você. Neste exato momento em que nós estamos vivendo, muitas igrejas no mundo estão fechando. Muitas igrejas no mundo estão fechando. Ontem meu pai me enviou um vídeo de um pastor nos Estados Unidos, falando sobre uma igreja nos Estados Unidos. E ele gravou o vídeo dentro do templo daquela igreja. Uma igreja que virou um museu. Uma igreja que virou um museu. Infelizmente, para a tristeza nossa, para a angústia nossa. Uma igreja que virou um museu. Eu queria só dizer para você que Jesus afirmou o seguinte: eu edificarei a minha igreja. Jesus não morreu na cruz e não ressuscitou ao terceiro dia para edificar museus. E eu não estou aqui para trabalhar, para edificar museu, para construir museus. Estou aqui para construir uma igreja. Não um templo, mas uma igreja viva, que faça diferença. Você quer estar junto com a gente nesse propósito? Você quer se unir a nós em 2018 nesse propósito? Então saia desse banco em nome de Jesus. Saia dessa zona de conforto em nome de Jesus. E venha trabalhar, venha servir, venha colocar essas habilidades que Deus lhe deu. Não estão em você por acaso.
não estão em você por acaso. Os dons, os talentos que você tem, não estão em você por acaso, estão por conta de um propósito de Deus, por algo que Deus sonhou para você. Em nome de Jesus, saia do seu comodismo, saia da sua acomodação e venha trabalhar, venha servir. Saia da sua zona de conforto e pare de oferecer desculpas para Deus. Muitas delas esfarrapadas, que não fazem o menor sentido diante do Cristo que não mediu esforços e que não deu desculpas para ir até a cruz e morrer numa cruz que não era dele, que era minha, que era sua. Em nome de Jesus. Você também foi moldado ou foi criado para se tornar semelhante a Jesus, semelhante a Cristo. Você foi criado para se tornar semelhante a Jesus, semelhante a Cristo. Tem um amigo que usa muito essa frase, que todos venham a Jesus, mas que todos se pareçam com Jesus. Você é convidado a vir a Jesus para tornar-se parecido com Jesus. O maior desafio que eu tenho, que você tem ao longo do ano de 2018, é que no final de 2018, no dia 31 de dezembro de 2018, nós possamos estar mais parecidos com Jesus. Que as pessoas consigam enxergar em mim, em você, em cada um de nós, alguma semelhança a mais em relação a Jesus. Possam chegar à conclusão de que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. O nome cristão surgiu pela primeira vez em Antioquia, porque a sociedade começou a observar aquelas pessoas que antes eram conhecidos simplesmente como aqueles que são do caminho. Aqueles que são do caminho. Aqueles que seguem um caminho. Aqueles que seguem a quem? A Jesus. Seguem a Cristo. E começaram então a perceber semelhança daqueles homens, daquelas mulheres com Cristo. Começaram a perceber que eles estavam comprometidos em seguir os passos de Cristo. Estavam comprometidos em fazer a vontade de Cristo. Então chamaram de cristãos. Aquilo que eles estão fazendo tem a ver com Cristo. Aquilo que eles estão fazendo tem a ver com Jesus. Então, vamos chamá-los de cristãos. O maior desafio que eu tenho, que você tem para este ano de 2018, é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Atitudes parecidas com Jesus, um caráter moldado e semelhante ao de Jesus. Ações e reações de Jesus. Se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria? Só que às vezes não dá nem tempo da gente pensar, né? A gente já fez, a gente já agiu, a gente já respondeu, a gente já reagiu. Não dá nem tempo para a gente pensar, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Quantas vezes a gente deixa Jesus comendo poeira atrás da gente, enquanto Ele nos chamou para irmos atrás dEle, nunca na frente dEle, nunca passarmos à frente dEle, mas sempre estarmos atrás dEle. Você foi moldado para servir a Deus. Nós só vamos encontrar razão para a nossa vida servindo ao Senhor. Se tornando museus, algumas se tornando academias, outras se tornando boates. Enquanto isso, existem outras igrejas que estão crescendo ao redor do mundo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muitas outras igrejas estão se levantando. Sabe por quê? Porque Deus está empenhado na sua missão. E Deus não abre mão da sua missão. Jó, depois de todo o seu sofrimento, ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus para salvar a humanidade não vai ser frustrado. Não vai ser frustrado. Até mesmo nos países impenetráveis, aqueles países em que o evangelho não pode ser pregado, milhares de pessoas estão aceitando Jesus ali. O Senhor Jesus tem se revelado em sonhos. O Senhor Jesus tem se revelado através de muitas formas, de muitas maneiras.
Porque Deus ainda está sentado no trono, no seu trono, e Ele ainda hoje comanda a história. E a sua obra não pode ser frustrada. O seu propósito de salvação, de redenção, não pode ser frustrado. Ele não mandou o seu Filho à toa a este mundo. Ele não fez o seu Filho sofrer no nosso lugar, sofrer a nossa dor, sofrer a nossa morte à toa. Então o propósito de Deus não pode ser impedido. Você foi feito para uma missão, e a minha oração sincera é que em 2018 você esteja mais e mais envolvido, mais e mais empenhado nesta missão que Deus lhe confiou. A verdade pura e simples é que Deus tem um propósito, Deus tem uma carreira, Deus tem uma corrida para você, Ele tem planos para você. Ele tem uma carreira para você, Ele tem uma proposta de vida para você. O melhor que você pode fazer por si mesmo é decidir abraçar a sua carreira, a sua vontade, os seus planos para a sua vida. Por quê? Porque simplesmente os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os seus planos, meu irmão, minha irmã. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, é fichinha diante daquilo que Deus planejou para você. Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem para você é infinitamente melhor do que aquilo que você poderia pensar, imaginar, sonhar. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E a única forma de encontrarmos realização pessoal é vivendo no centro da vontade de Deus. A única forma de você aproveitar bem o ano de 2018 é vivendo cada dia no centro da vontade de Jesus. Como nós cantamos no hino, aquele cântico no início do nosso culto. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim. Sobre os sonhos meus, o Senhor Jesus pode reinar sobre os seus sonhos. Sobre aquilo que você planejou, Ele pode reinar de fato sobre os seus sonhos. Certamente viver no centro da vontade de Deus requer de nós algumas atitudes, algumas decisões, infelizmente decisões que normalmente nós empurramos para a barriga ou com a barriga e deixamos para depois. Entretanto, quando decidimos parar com essa atitude e tomarmos de fato a decisão, as coisas mudam, a vida muda e muda o seu sentido, muda o seu significado. Tendo consciência disso, a pergunta que vem à nossa mente é: como eu posso cumprir os propósitos de Deus? Como é que eu posso correr essa carreira que Deus tem proposto para mim? Em segundo lugar, eu creio que essa pergunta pode ser respondida sobre os outros itens da nossa reflexão desta noite. Uma das atitudes que você precisa ter para cumprir e para correr a corrida que Deus tem para você é desembaraçando a sua vida. Desembaraçando a sua vida. Você acha que aquela mulher ali, é uma mulher que está ali, tá? Toda enrolada numa corda. Você acha que aquela mulher consegue ou conseguiria correr? Disputar uma corrida de 100 metros? Conseguiria correr na São Silvestre? Que nem aqueles quenianos lá, aqueles etíopes, aquele pessoal que corre pra caramba, só deixa brasileiro comendo poeira atrás, né? Você acha que ela conseguiria correr? Não conseguiria de jeito nenhum. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 12, verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado. Para andar, especialmente para correr, nós precisamos nos livrar de todo o embaraço e de todo peso. De todo peso. Nós que estamos um pouquinho acima do peso que deveríamos estar, a gente sabe perfeitamente o que é carregar um peso. Um amigo meu fez uma cirurgia bariátrica e
uns 2 meses depois, ele já tinha perdido 25 quilos. E o médico virou para ele e disse: agora, quando você sair daqui da nossa consulta, você passe no supermercado e apanhe 5 pacotes de 5 quilos cada um de arroz e tente carregar. Porque era isso que você estava carregando sem perceber, sem ter noção. Sem ter noção. Algum tempo atrás eu comecei a ver um programa, depois eu não consegui nem terminar de ver, sobre um rapaz que tinha, eu não sei se ele tinha 250 ou 300 quilos, alguma coisa assim. Eu não sei como é que a pessoa consegue chegar a viver dessa forma. Ele mal conseguia se levantar da cama. Mal conseguia se levantar da cama. Dependia da esposa, dos filhos, para tudo. Para tudo. E graças a Deus, até mesmo, pelo menos onde eu vi, ele conseguiu desenvolver um tratamento, fez cirurgia, perdeu bastante peso e tal, né? Mas a verdade é que nós, se queremos andar, se queremos sair de onde nós estamos, queridos, nós precisamos nos desembaraçar de todo peso, de todo embaraço, de todas as coisas que impedem que a gente realmente ande livremente. Livremente, porque senão estaremos sobrecarregados. Sobrecarregados. E o texto nos diz que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Do pecado. O pecado também é um peso. E se a gente quer carregar esse fardo, quer carregar esse peso, certamente a nossa vida será extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada. Para atingirmos os propósitos de Deus, nós precisamos nos livrar de todo embaraço, de todo peso. Precisamos nos livrar do pecado, buscando a santificação das nossas vidas. Isso exige uma simples oração. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso então exige confissão, isso exige ajustes, isso exige mudança. Talvez você precise rever algumas coisas da sua vida. Talvez você precise rever relacionamentos que estão impedindo que você viva em santidade, que estão impedindo o seu relacionamento com Deus. Relacionamento de namoro, noivado e até mesmo dentro do casamento. Talvez você precise rever como você lida, como você trata as pessoas que estão à sua volta. Inclusive aquelas que você mais ama. A palavra de Deus nos diz que a gente precisa rever uma série de coisas, inclusive como a gente fala com as pessoas, como a gente trata as pessoas. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no Salmo 34, versos 12 a 14. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quantos irmãos aqui respondem afirmativamente a essa primeira pergunta? Pode levantar sua mão? Quantos aqui, né, querem amar a vida e desejam ver dias felizes? Levante a mão, irmão. Levanta a mão. Isso aí, olha só a resposta. Para que você ame a sua vida e veja dias felizes. Atitude: guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. O Eugene Peterson traduziu esse verso da seguinte maneira: guarde a sua língua da profanação e que nenhuma mentira passe pela sua boca. Dê as costas para o pecado, faça o que é bom, abrace a paz e não a deixe fugir. E não a deixe fugir. Isso é o que Deus exige de mim e de você. Nesse processo, talvez você precise, então, abandonar algumas coisas. Abandonar algumas coisas. O autor aos Hebreus disse: portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Significa que o melhor a fazer é continuar livres de acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. O pecado é um parasita por natureza, que suga a nossa energia, que suga a nossa disposição em servir a Deus, que suga a nossa disposição em abençoar outras pessoas. O pecado é um parasita que suga a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Nada de parasitas. Terceiro lugar, aprenda com os outros. Aprenda com os outros.
Paulo Vitor me sugeriu essa imagem e depois ele falou, pai, acho que não vai caber porque o Anakin não aprendeu nada com o Obi-Wan. É isso mesmo. Aí eu falei, não, vamos utilizar que é um exemplo negativo de alguém que não aprendeu com quem estava do seu lado. Obi-Wan foi destacado para ser o mestre do Anakin, mas ele resolveu não aprender com o seu mestre. Não aprender com o seu mestre. O N. Cordeiro escreveu um livro fantástico e eu queria recomendar a você, Mentores segundo o Coração de Deus. E esses mentores segundo o coração de Deus nada mais são do que personagens da Bíblia. Esse livro foi editado pela editora Vida. São personagens bíblicos e ele narra ali naquele livro simplesmente como é que ele faz a sua devocional, como é que ele gasta um tempo com Deus todos os dias. E como é que ele procura aprender com esses mentores espirituais que estão na Escritura, formas de viver e de agradar a Deus e de glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Essa nuvem de testemunhas são aqueles que deram seu testemunho de acordo com o capítulo 11 de Hebreus. Você se lembra do capítulo 11 de Hebreus? Nós lemos Hebreus 12, de 1 a 3. Mas o capítulo 11 inteiro fala sobre heróis da fé. Fala sobre homens de Deus, sobre servos do Senhor, que pela fé venceram tremendas adversidades. Tremendas adversidades. Um exercício para você, talvez amanhã, né? No primeiro dia do ano, que é um feriado, leia o capítulo 11 e sublinhe, marque, grife na sua Bíblia todas as vezes que aparece a expressão pela fé. Todas as vezes que aparece nesse texto de Hebreus capítulo 11. Pela fé. Pela fé. Nós precisamos aprender com esses heróis da fé. Nós precisamos aprender com os seus erros e com os seus acertos. Lá em Hebreus capítulo 11, o autor vai falar sobre, por exemplo, Abraão. Abraão foi perfeito? Não, não foi perfeito. Não foi perfeito. Vai falar sobre Moisés. Moisés foi perfeito? Não, não foi perfeito. Mas pela fé, eles venceram os seus erros. Pela fé, eles se transformaram em pessoas melhores. Pela fé, eles se tornaram pessoas melhores. Em nome de Jesus. Aprenda com as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Aprenda com os erros dessas pessoas e aprenda com os acertos dessas pessoas. O texto de Hebreus 11 não fala de pessoas que, por causa da sua fé, não tiveram problemas. Ficaram isentos das provações. O texto fala simplesmente de pessoas que tiveram problemas. Algumas delas tiveram problemas por causa da sua fé. Pastor, mas a fé pode gerar problemas? Pode. Por causa da sua fé, alguns foram cerrados ao meio. Alguns foram decapitados. Está lá no final do texto. Alguns andaram pelos montes, se refugiando em cavernas. Pela fé, por causa da sua fé. Quantas pessoas, por causa da sua fé, hoje estão sendo perseguidos em determinados países? Quantas pessoas, por causa da sua fé, não têm a liberdade que nós temos hoje? Quantas pessoas nesse exato momento estão presas por causa da sua fé? Se você deseja que o ano de 2018 seja um ano melhor, procure aprender com quem Deus coloca ao seu redor. Começando, né, pela sua família, começando pela sua igreja, pelas pessoas que o Senhor tem colocado junto de você. Procure aprender com essas pessoas. Deus tem muito a nos ensinar através dessas pessoas. Em quarto lugar, não desista, persevere. Não desista. O texto diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Capítulo 10, verso 36, o texto diz que vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Com certeza, ao longo da nossa caminhada, os problemas vêm ao nosso encontro para nos abater, nos desanimar.
e nos fazer desistir. Nesses momentos, então, a vontade é de desistir, é de chutar o balde, é simplesmente virar as costas. Entretanto, a expectativa de Deus é que você persevere. Ronaldo Lidório foi um servo de Deus que pregou o evangelho para os Konkombas na África, em Gana. E para ele descobrir aquela tribo e começar o seu trabalho, ele passou ali simplesmente 7 anos da sua vida e deixou algumas igrejas plantadas. Algum tempo atrás, pelo menos uma dessas igrejas tinha mais de 3.000 membros, fruto daquele trabalho. Mas o mais interessante é que quando ele estava numa expedição para descobrir a tribo, para encontrar a tribo, ele então chegou a um determinado ponto da sua caminhada, já pensando em desistir, estava com um guia, mas pensando provavelmente em desistir. E eles resolveram então passar a noite naquele lugar onde haviam chegado e resolveram então descansar aquela noite para provavelmente no dia seguinte voltar, porque não teriam encontrado. Só que no dia seguinte, quando eles acordaram, resolveram dar mais alguns passos à frente e deram simplesmente 50 ou 100 metros adiante e encontraram a tribo. Quantas vezes a gente quer desistir? Quantas vezes a gente quer voltar atrás? Quantas vezes a gente quer deixar de lado aquilo que Deus colocou diante de nós? Eu me lembro da palavra do Senhor a Josué. Você pode ler ali comigo? Pode ler comigo ali na tela? Vamos lá? Seja forte e corajoso, não se apavore nem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde? Então, todos os dias de 2018, o Senhor estará com você. Amém? Amém? Então, vire para o seu lado e diga para o seu irmão, Deus estará com você todos os dias do novo ano. Deus estará com você todos os dias. Não desanime. Não desanime. Prossiga em nome de Jesus. Em quinto lugar, olhe para frente. Olhe para Jesus. Olhe para frente, olhe para Jesus. O autor aos Hebreus disse que, deixando de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Desviar o nosso olhar dos alvos de Deus para nós é uma das principais tarefas do nosso adversário. Ele está empenhado em nos fazer distrair de tal maneira que não estejamos atentos, perseverando e buscando diariamente aquilo que Deus sonhou para nós. Se queremos, meus irmãos, correr a carreira que nos está proposta, nós precisamos olhar firmemente para o Senhor e não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. O nosso olhar pode se desviar por vários motivos, várias situações. O que nos faz tirar os olhos de Jesus? Os problemas da vida. Certamente eles podem nos tirar os olhos de Jesus. Às vezes a gente se envolve com os problemas de tal forma que a gente não acha tempo para orar, para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus no meio da provação. Entretenimento. É entretenimento, pastor? É entretenimento. Muitas vezes nós nos envolvemos com o entretenimento de tal forma que ele rouba o nosso relacionamento com Deus. A gente tem tempo para Facebook, a gente tem tempo para WhatsApp, a gente tem tempo para redes sociais, a gente tem tempo para um monte de coisa, mas a gente não tem tempo para Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, para ler a Bíblia toda. Relaxamento em manter em dia o nosso relacionamento com Deus. A gente acha que a gente pode relaxar. Meu irmão, nós não chegamos ainda ao céu, então não relaxe, não. Não relaxe. No momento que Davi achou que podia dar uma relaxada, tranquilo e tal, ele fez uma lambança que estragou a sua vida, estragou o seu reinado, estragou até mesmo as próximas gerações da sua família.
Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, não relaxe. Não relaxe. A falta de discernimento entre o importante e o essencial, ou imprescindível. Às vezes a gente gasta a nossa vida com aquilo que a gente julga ser importante e deixa de lado aquilo que é essencial. Na vida cristã, o Senhor não vai nos cobrar aquilo que Ele não nos mandou fazer. Então o que você precisa pensar e refletir é o seguinte: aquilo que eu estou fazendo é exatamente aquilo que Deus me mandou fazer? Lembra daquela história do Stanley Jones, que foi missionário lá na Índia, que teve algumas crises de estafa, chegou a passar 1 ano afastado do campo missionário. Quando ele voltou, pouco tempo depois, ele passou mal de novo, com problemas de saúde. E ele foi para um canto atrás do templo da igreja, se ajoelhou ali diante de Deus, e ali ele ouviu a voz de Deus. E atrás dessa igreja existe uma placa, um memorial. Aqui, Stanley Jones ajoelhou-se abatido, caído, mas levantou-se para ser uma referência de Deus para a Índia. E ali, ajoelhado, prostrado diante de Deus, ele ouviu o Senhor lhe fazer uma pergunta: você está abatido, você está cansado, você está estafado, será que daqui para frente daria para você fazer somente aquilo que eu mandava você fazer? O Senhor não vai cobrar a mim e a você aquilo que Ele não nos mandou fazer. E eu queria só lembrar a você o que é que o Senhor Jesus mandou você fazer. Você se lembra de Mateus 28, 18 a 20? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria só dizer para você que foi isso que Jesus mandou você fazer. Foi isso que Jesus me mandou fazer. E se nós não fizermos isso, eu creio que aquele dia vai ser um dia bem frustrante para a gente. Aquele dia que a gente tiver que se encontrar com Jesus lá na eternidade. Aquele dia que nós tivermos que olhar para o rosto do Cordeiro e Ele nos perguntar: você fez o que eu mandei você fazer? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro. O David Platt usa uma expressão muito interessante no seu livro Igreja Radical. Ele diz mais ou menos que o que mais atrapalha a vida de uma igreja são as coisas boas da igreja. O que mais atrapalha a vida da igreja, a missão da igreja, são as coisas boas da igreja. A gente acha que uma série de coisas são coisas boas, são coisas interessantes. E a gente vai e se envolve naquilo, mas não é o importante. Deu para entender, irmãos? Há uma diferença entre aquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que é essencial a gente fazer. O que é essencial para uma igreja, para um servo de Deus, para você, é fazer discípulo. Para mim, é fazer discípulo. E é para isso que nós estamos aqui, e é nesse sentido que o Senhor vai cobrar de mim e de você, se nós fizemos ou não fizemos, se nós obedecemos ou não obedecemos. Não vai adiantar a gente dizer que nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos um monte de outras coisas. O que Ele vai querer saber é o seguinte: você fez discípulos? Você fez o que eu mandei você fazer? Simples assim. Simples assim. E é isso que Deus espera de mim e de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele não disse: eu faço 2 coisas. Ele não disse: eu faço 3 coisas. 3 coisas. Há uma história de que pouco antes de morrer, o Steve Jobs recebeu no hospital ou na sua casa, não me recordo, certo? Um dos criadores do Google. E ele virou para aquele sujeito e disse: olha, vocês estão querendo fazer muitas coisas, façam uma só. E façam bem feito.
Normalmente, quando a gente quer fazer muitas coisas, a gente faz muitas coisas de forma medíocre. E quando a gente faz uma coisa só, a gente faz o melhor que a gente pode fazer. Jesus disse para Marta, lá dentro da sua casa, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas, nem todas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte. O que Maria escolheu era o essencial. O que Maria escolheu era aquilo que era importante de fato para Deus. Uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ele havia decidido concentrar-se. Concentrar-se. E diz o texto ainda, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Para você avançar, você precisa tratar o seu passado. Esse passado que talvez esteja assombrando você hoje, o Senhor Jesus pode tratar. Essas feridas que foram abertas aí no seu coração, o Senhor Jesus tem poder para cicatrizar. O Senhor Jesus tem poder para cicatrizar. Essas feridas que têm arruinado a sua vida, o Senhor pode tratar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, diz a palavra do Senhor. Nesse contexto, olhe para a atitude de Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que não vos canseis, desanimando em vossas almas, diz a palavra do Senhor. Olhe para Jesus, que não desanimou, que não desistiu. Olhe para a atitude de Jesus, que não olhou para trás, em nome do Senhor. Olhe para Ele. Olhe para o Senhor, em nome de Jesus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando você pensar em desanimar, lembre de Jesus. Jesus não desanimou por você. Ele podia ter desistido no meio daquela via dolorosa. No caminho para o Gólgota, no caminho para o Calvário, ele poderia ter desistido. Lá no Calvário, vendo aqueles pregos, aqueles cravos terríveis, ele poderia ter desistido. Quando ele foi injuriado, quando ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas. Nós fomos sarados, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus porque Jesus não desistiu. Então não desista. Na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Não desista, em nome do Senhor. Para que o ano novo seja muito melhor do que o ano que está acabando, faça o que Deus quer que você faça. Amém? Segundo lugar, desembarace a sua vida. Tire todo o embaraço. Aprenda com os outros, com os erros e com os acertos dos outros. Aprenda com a nuvem de testemunhas que Deus tem colocado ao seu redor, inclusive na palavra de Deus, com os seus mentores espirituais. Persevere. Não desista. Em nome de Jesus, não desista. E olhe para frente, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a dor, suportou tudo. E hoje está assentado à direita do trono de Deus, para interceder por mim e por você. Feche seus olhos e ore a Deus conosco.